Agora vamos ter a experiência prática da criação de um carrossel. Então, primeira coisa, a gente vai selecionar o público, vamos selecionar o serviço aqui e agora a gente vai selecionar atração. Depois disso, né, a gente vai pedir para a IA sugerir alguma coisa ou descrever algum assunto aqui, notícia, ou compartilhar o URL, né, de alguma notícia, de algum artigo, de alguma página que você queira usar como inspiração. Aqui vou pedir para a IA sugerir para mim qual que é a oferta, qual que é o título, qual que é o conteúdo, né? Pronto, então chega de adiar o planejamento familiar por medo da dor. Eu elimino o desconforto da vasectomia com minha técnica exclusiva, sem bisturi. Tá, legal. No outro conteúdo a gente falou sobre o tempo, né? O tempo de recuperação. Acho que seria interessante a gente abordar aqui a dor. Se você arrastar para o lado, você vai ter outras opções, né? Se você reprovar, você vai ver outras opções. Se você aprovar, ele vai seguir para a próxima etapa, tá bom? Então eu vou aprovar essa ideia aqui. Primeira ideia. Vamos ver, pronto, tá? Foi bem rápido, ele já trouxe aqui os títulos. Então você ainda acha que a vasectomia precisa doer para ser eficaz? Eu sei que o medo da agulha do bisturi te faz adiar essa decisão crucial. Eu entendo o seu receio de parar a vida para uma vasectomia. Eu acho que esse aqui é mais interessante, né? Que é o que fala sobre a dor mesmo. Aquela outra opção ali, ela tá falando mais sobre o tempo, né, de recuperação e tal. Como eu falei, a gente abordou isso no outro formato de conteúdo, agora vamos variar um pouquinho aqui no carrossel. Assim que ele finalizar o conteúdo, você vai perceber que ele tem um visual diferente, né, do roteiro ali, do post de imagem única, porque aqui dentro do carrossel a gente tem esse card aqui, que mostram todos os 10 slides que a gente vai ter. E o formato dele é parecido, né? Só o primeiro e o último que mudam, né? Mas a gente tem aqui ó, o título e o subtítulo, né? Ele é diferente, ele não tem o preview, porque aqui quando a gente confirma, a gente vai para aquele formato de gerar capa, né? E aqui, dentro dos slides de contexto, né, que é o miolo, digamos assim, do carrossel, ele é mais simples. Então a gente tem aqui ó, só o título, o subtítulo e um preview de como que vai ficar. Eu adicionei esse preview aqui justamente porque às vezes é interessante a gente trocar essa posição, sabe? Para mudar aqui como que o texto vai ficar. Vamos fazer o seguinte, eu já vou confirmar todas aqui, porque ele já seleciona todos os estilos, e aqui a gente vai colocar abstrato. Tá. E aí eu vou clicar em gerar todas as 9. A gente vai fazer esse experimento aqui, essa geração desse conteúdo em tempo real, para você ver exatamente quanto tempo demora, né, para a gente criar esse conteúdo. Então ele já me deu aqui, ó, que o tempo de 3 minutos mais ou menos, para ele gerar todas as 9 imagens. Por que 9? Porque uma é o carrossel, tá? Então a gente tem aqui, ó, slide 2, 3, ele está carregando aqui, né? Slide 4, slide 5. Enquanto ele está gerando a imagem, a gente não pode fazer nenhuma ação nesses slides, certo? Então a gente só pode esperar, só pode deixar ele rodando ali até finalizar. O último slide, quero mostrar para vocês que ele tem um diferencial também, porque ele tem o CTA. Então, nesse caso aqui, a IA até sugeriu, ó, me siga e vamos juntos desmistificar a saúde masculina, né? Eu não acho que ficou tão legal isso aqui, poderia mudar, poderia deixar um tom mais específico com o jeito que o profissional fala, né? Mas essa é a graça de utilizar o conteudista. Por quê? Vou voltar lá no slide de cima. Isso aqui é a ideia principal. Esse texto ele é editável. Você pode, por exemplo, eu não falo né, eu acho esquisito. Então você vem aqui ó, e tira, pronto. Ele vai ficar mais parecido com a sua cara. Usa o conteudista como uma ferramenta que vai pensar na parte mais difícil ali para você. Ele vai remover a síndrome do papel em branco. Ele já vai trazer um conteúdo aqui para você poder editar, para você poder otimizar, melhorar ele mesmo, né? Então, se você utilizar dessa forma, você vai ter um resultado muito, muito, muito superior. Então aqui você poderia ter alterado o CTA e aí ele ia considerar
ele ia dar um destaque na hora de gerar essa imagem. Já mostro para vocês como que funciona, né? Vou terminar de esperar aqui. Vamos esperar ele terminar de gerar as imagens. Mesma coisa, enquanto ele está gerando essas imagens, a gente também não consegue gerar a capa, né? Porque ele está fazendo esse processamento aqui. Nem sempre ele demora o tempo que ele está pedindo, né? Às vezes ele termina até antes. Então vamos lá, está faltando poucos segundos. Mais um pouquinho. Pronto. Finalizamos aqui. Vamos lá. Os slides eles aparecem aqui, ó. Tá vendo embaixo? O medo trava a sua decisão. Receio do bisturi e agulha é real. E entendo cada um de vocês perfeitamente. Ele seguiu exatamente o mesmo texto, né? Então tá aqui. Ó, inclusive, as aspas ele adicionou aqui, ó, sem dor. Né? Ele tá usando esse grafismo que a gente selecionou, que foi o abstrato. Então ele tá usando esses grafismos aqui, mas ele não consegue, ele não vai repetir, ele não vai fazer o mesmo grafismo para todas as imagens. Como ele está gerando slides separados, ele vai ter uma diferença sim, né, de um para o outro. Inclusive eu acho até interessante, porque na hora que você está vendo ali o slide, né, quando você passa para um lado, você vê que tem uma cor diferente, uma imagem diferente, um grafismo diferente. Isso pode incentivar ali a pessoa a ficar passando para o lado. Quando eu quero alguma coisa que não chame tanta atenção, que dê mais destaque para o texto, aí a gente pode selecionar exatamente o estilo minimalista, tá? Então, ótimo. Então, todos aqui estão gerados, né? Vamos ver esse aqui, legal. Tá, como que eu faço para baixar essas imagens? Você pode clicar aqui e baixar uma por uma, ou você pode ir até o final. E aqui, cadê? Ah, a gente tem que finalizar ainda o conteúdo, peraí. Então aqui, olha só, pronto para um planejamento sem dor, estou aqui, me siga e vamos desmistificar essa saúde masculina. Nossa, não gostei dessa CTA, o que a gente pode fazer? A gente vem aqui, ó, clica em editar. A gente desbloqueou o slide e aqui a gente pode mudar. Então aqui, ó, vou colocar só me siga para mais informações. Para mais informações. Me siga para acompanhar meu perfil, me siga para, enfim, me apoiar ou compartilhe com seus amigos. Qualquer coisa, qualquer CTA que dê o sentido, né, de que a gente quer alcançar mais pessoas. A CTA ela é importante para definir qual que é a próxima ação da pessoa. Né? Talvez essa compartilhe com seus amigos, nesse caso aqui, né, do urologista, não seja tão interessante. Então você tem que pesar isso aí também, tá bom? Mas beleza, fizemos a alteração aqui. Como que a gente faz para agora editar esse texto? Então a gente tem que confirmar e aí a gente vai selecionar um estilo e a gente vai gerar essa imagem. Aqui, ó, a gente vai clicar em gerar arte e ele vai gerar essa imagem do zero, tá bom? Só para facilitar aqui, para agilizar o nosso processo, eu já vou direto aqui para o slide que falta ter a imagem, que é a imagem de capa. Então eu vou clicar aqui, mesmo processo ali do post único, né? Não vou selecionar CRM dessa vez. Aliás, vou sim. É importante colocar o CRM, RQE. Eu posso selecionar aqui minha foto, né? Então vou gerar a capa. Então, cara aqui. Pronto. Então tá aqui as duas imagens geradas. Vasectomia sem dor, parece mentira, tal. Opa, aqui aconteceu um problema, ó.
ele não, a ortografia não ficou correta, né, em vasectomia, faltou uma letra aqui. Como que a gente pode corrigir isso? Gerando novas imagens, né? Então, olha, ele deu um erro aqui também. Então, para corrigir nas duas, né? Eu tinha visto essa aqui primeiro, mas a gente pode pedir para gerar com outra imagem ou gerar aqui novamente. Então, a gente vai clicar, gera outra imagem. Esse erro é uma alucinação que acontece com a IA. De vez em quando acontecem esses problemas, né? E não se preocupe, toda a nossa a decisão de quantidade de créditos, né, que foram usadas, isso aí já está sendo descontado. A gente colocou o valor mais acessível, o crédito mais acessível para gerar essas imagens, considerando que vão acontecer alguns problemas. Nesse caso, ele até está insistindo aqui, hein? O que a gente pode fazer então? Vamos fechar aqui. Na verdade não foi a IA, né? Na verdade, a IA da parte do texto cometeu esse pequeno erro aqui, ó, infelizmente, mas tô mostrando, tá sendo bom acontecer isso aqui, porque, né, tô mostrando que pode acontecer. Então, vasectomia sem dor, parece mentira, tá? Agora, esse texto aqui faz mais sentido para mim, né? Então, vou confirmar, vamos gerar essa capa aqui. Vou voltar aqui, ó, vou pedir para ele sugerir outra. Tá, ele só mudou aqui a ação específica, tá bom? Pronto, vou selecionar aqui aquela primeira foto. Tá construído. Como eu estou com esse objetivo de mostrar, né, como que funciona de forma rápida aqui, eu acabei não conferindo o texto, mas o ideal é que você esse conteúdo é seu, ele vai ser postado nas suas redes sociais, né? Deve ter a sua palavra, deve ter o seu jeito de escrever. Então, esses errinhos, assim, né? Eles devem ser verificados. Não dá para simplesmente sair clicando, tipo, ok, tal, eu estou fazendo aqui para mostrar de forma mais rápida, né, como que funciona a ferramenta e tal. Agora sim, olha, vasectomia sem dor, parece mentira. Vasectomia sem dor, parece mentira. Só que eu não gostei muito, né? Esse parece mentira ficou meio ruim aqui, ó, o formato dele. Eu não gostei também da minha foto aqui. Ele pegou, ele simplesmente recortou, né, a minha cara ali. Esse daqui acho que ficou até um pouco diferente, assim, né? Não ficou tão parecido comigo. Então eu posso clicar aqui, ó, gerar novamente. Agora eu sei que o texto tá ok. Pronto. Vou gerar aqui uma nova variação. De vez em quando, como eu expliquei, né? Esses erros acontecem, é normal. Mas isso de ajustar o texto, de clicar aqui em gerar novamente, é muito mais fácil, é muito mais rápido do que você solicitar a edição para o designer, solicitar a edição para a equipe de marketing, para a empresa, para a agência. Olha só, imagina quanto tempo. Muitas vezes a gente demora, a agência vai demorar 1, 2, 3 dias para retornar uma coisa que você demorou 3 cliques aqui e menos de 1 minuto, né? Então, olha só, opa, aqui já está mais interessante, já está bem mais parecido comigo. Vasectomia sem dor, parece mentira. Nossa, Alan, mas o que esse modelo anatômico está fazendo aqui? Ué, ele está lá na descrição da imagem. Né? Ele foi gerado pela IA. Se você não quer ele aqui, você altera essa descrição. Do que eu estou falando? Disso aqui, ó. Ação específica. Pessoa em pé com as mãos cruzadas ao lado de uma maquete anatômica de urologia. Pronto, é isso. Nossa, como que a gente vê aqui onde que estão as outras fotos? Aqui, ó, ver anteriores. Você tem acesso a todas as imagens. Olha só. Gostei dessa aqui, ó, ver anteriores. Gostei mais dessa aqui, na real. Vasectomia sem dor, parece mentira, tá pronto. Então vou confirmar. Finalizou. Tá aqui. Todas as imagens estão geradas aqui. Então você pode clicar aqui, ó, clique em download e aí você consegue baixar todos os slides e inclusive todas. Inclusive lá embaixo tem aqui a legenda que já está prontinha. Então você pode só copiar, colar dentro do seu aplicativo ou, como eu já expliquei, né, no planejador de posts. Então tá aí. Em menos de 15 minutos conseguimos, parando para explicar, parando para testar e gerar novas imagens, em menos de 15 minutos conseguimos criar aí o nosso carrossel.
Vou deixar aberto aqui de novo, ó. Opa, é isso aí.